noite, tudo bom? Sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar de um tema que é um tema muito importante, que é insônia. Eu tenho um monte de coisa para falar aqui para vocês, programei uma live bem legal. Se vocês puderem já irem encaminhando essa live, tem uma setinha aqui, já encaminha para os amigos de vocês, para quem vocês acham que precisa saber mais sobre insônia. É um tema que muitas pessoas têm problema, mas muita gente não sabe se tratar. Na verdade, muita gente deixa pra lá essa questão da insônia e sofre muito com isso, né? Jefferson tá falando que ele é baiano e não tem problema de sono. Jefferson, inclusive, eu ia fazer um trocadilho no meio da live com baiano. Olha, você já saiu com a deixa. Porque a gente precisa ser um pouco baiano na hora de chamar o GABA, que é alguma coisa que a gente tem que chamar na hora do nosso sono. Então, sejam muito bem-vindos. Eu tenho uma conversa, para quem tiver interesse, uma conversa bem bacana. Eu fiz, inclusive, um roteirinho aqui pra gente falar. É muita coisa pra eu ir comentando. Se vocês tiverem dúvidas, depois eu vou abrir para dúvidas, mas também pode ir colocando aqui já nos comentários, que vou respondendo na medida do que eu for lendo aqui. Seja bem-vindo, Marla, Cadu, todos vocês que entraram aqui, tá bom? Bom, então bora lá. Bruna, tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Eu vou começar falando um pouquinho sobre insônia, né? Se eu ficar muito séria, se eu ficar muito faladora, por favor, perguntem, não me deixem falando aqui sozinha, tá? A insônia, gente, é um problema que muita gente confunde o que é. Na verdade, assim, antes de falar, vocês que estão aqui, nós temos 10 pessoas aqui, de vocês já tiveram algum problema para dormir? Se vocês tiveram problema para dormir, coloca aqui para mim que sim. Se tiveram, assim, dificuldade de pegar no sono, de acordar mais à noite, quem teve esse problema, vai me colocando um sim, coloca sim, tive, sim, já passei por isso, para que eu saiba com quem que eu tô falando e se vocês já tiveram esse tipo de problema. Eu vou esperar entrar um pouquinho mais de pessoas pra gente começar a falar. Olha a Marla falando, teve muito. Dormia quantas horas, mais ou menos, por noite? Ó, já a Amandinha tá falando que deita e capota, a Bruna não tem problema de dormir, Nádia falando que sim. Então são temos várias pessoas aqui. Eu, Amanda, já tive muito problema para dormir. Eu tive uma coisa... Na verdade, que eu tinha pesadelos noturnos, acordava várias vezes à noite, tinha insônia. Na verdade, assim, eu não demorava para pegar no sono, mas quando eu estava no meio do sono, o meu sono ele era muito bagunçado. Então, sempre eu acordava com muita dificuldade no outro dia. Parecia assim que eu tava com a famosa areia nos olhos e o meu dia não era produtivo. Bom, tem mais algumas pessoas falando aqui. Para quem faz plantão noturno, às vezes acontece, é isso mesmo, Charles. Eu faço plantão noturno e plantão noturno bagunça, gente. A Elisandra também tá com muita dificuldade para dormir. Acho que a Beatriz também na TPM. A Rosalba também. Olha, a Amanda, que antes tinha falado que dormia bem, dorme somente 4 a 5 horas por noite. Outras pessoas dormem depois da meia-noite. A Elisandra dorme depois da meia-noite também. Então, bom, temos vários relatos aqui e eu vou começar, na verdade, falando uma coisa pra vocês. Pra quem tem problema de insônia, nós temos um lugar comum, aqui no Brasil principalmente, onde as pessoas acham que tratar a insônia é tomar um comprimidinho pra dormir. Então, muitos de vocês talvez já tenham feito utilização disso, de Zolpidem, de Rivotril, de amitriptilina, de antidepressivos para dormir. E isso somente cronifica o quadro de insônia, isso não trata. Então, assim, essa live ela é justamente isso, para mostrar que tratar a insônia não é dar um comprimido para dormir. Tratar a insônia não é tomar melatonina 1 horinha, meia horinha antes de dormir, vai muito além disso. E eu vou falar sobre isso, vou explicar o que é insônia, vou falar o que a gente tem que tratar para melhorar, para realmente tratar essa insônia. E no final, eu vou dar um exemplo, vocês já podem até preparar aí, ficar prontinho para dar um print ou para escrever, anotar. Quem quiser anotar, eu vou dar um monte de dica aqui durante a live. Já fica ciente de que no final vai ter uma estratégia de um dia. Porque a insônia, ela se trata durante o dia, ela não se trata somente durante a noite.
à noite. Então tem gente que fala assim, poxa, Amanda, mas eu já tomei chá de camomila, chá de tudo e não fico boa da minha insônia. Eu tomo chá, tomo melatonina, mas eu não durmo. É porque a estratégia não tem que ser só essa. A estratégia ela tem que acontecer durante o dia inteiro. Na verdade, ela começa desde quando você acorda. Então, vamos começar definindo o que é a insônia. A insônia, ela é o seguinte. Você que tem dificuldade de pegar no sono, que tem dificuldade de manter o sono, ou seja, acorda várias vezes na noite para ir ao banheiro, acorda e não consegue voltar a dormir, ou tem algo que a gente chama de insônia tardia, que é você dorme, pode até dormir cedo, mas acorda normalmente por 3, 4 horas da manhã e depois não dorme mais, ou então você até dorme 7, 8 horas, mas quando chega de manhã, você tá morto de cansado, você tem muito sono. Você diz, poxa, mas eu dormi as minhas 7 horas, eu dormi as minhas 8 horas. E mesmo assim eu tô com sono. Essa pessoa se enquadra numa provável insônia. Se vocês tiverem isso durante 3 dias da semana, por mais de 3 meses, vocês são classificados como pessoas que têm insônia. Entendeu? Então, pra ser insônia tem que ser isso. Mas e aí? Será que a insônia surge assim do nada? Será que vocês estavam dormindo bem e do nada começaram a apresentar esse padrão? E é isso que eu quero explicar para vocês, porque é muito importante. Porque nesse momento, se você que não tem insônia ainda, mas se você apresentar esses padrões que eu vou falar aqui agora, se você se tratar, você consegue evitar que você entre na insônia crônica, que aí é bem mais complicado para tratar, apesar de ter tratamento. Existe uma coisa que nós chamamos de reatividade do sono. A reatividade do sono é mais ou menos assim. Vou explicar pra vocês. Digamos eu, Amanda, amanhã eu vou viajar, vou fazer uma viagem que eu gosto pra caramba. Eu tenho uma super vontade, eu sou louca pra ir na Tailândia, não fui ainda. E eu tenho muito desejo de ir, e amanhã é minha viagem. Então, eu não durmo essa noite, tão nervosa que eu tô. Tô ansiosa, tô preocupada e não vou dormir. Ou então, eu vou ter uma prova amanhã, eu vou ter uma entrevista de trabalho, não durmo essa noite. Isso daí se chama reatividade do sono. É como que os eventos do nosso dia a dia impactam no nosso sono. Tem pessoas que têm essa reatividade do sono muito alta e tem pessoas que têm uma reatividade baixa. Tem gente que pode acontecer o que for, não importa. Acontece o que for que a pessoa dorme igual uma pedra. Mas outras pessoas não. Elas vão ter essa reatividade do sono bem elevada. Pessoas assim, elas têm 60% mais chances de desenvolver insônia crônica. Então, se vocês... Coloca aqui pra mim quem que tá aqui. Nós temos aqui 20 pessoas. De vocês, quem que tem essa reatividade do sono, que acha que tem essa reatividade do sono elevado? É assim, tem um barulhinho lá no final do teu quarto, o teu vizinho tá fazendo um sonzinho, você não consegue dormir. Brigou com o chefe de tarde, não consegue dormir à noite. Tá um pouquinho mais nervoso, tem alguma tensão, alguma conta pra pagar, alguma coisa assim, também você já não consegue dormir. Então, quem tem essa reatividade do sono elevada, essa pessoa tem mais essa probabilidade de ter insônia. Mas aí você pensa, olha, algumas pessoas falando que tem isso. Yuri, Jussara, Nádia, Aline. Então, para quem tem isso, existe uma ponte que vai da reatividade ao sono muito elevada para a insônia. A Bruna falando que dorme como qualquer jeito. A Bruna é igual o Jefferson, é igual o baiano. Então, o que faz, né, que você passe dessa reatividade elevada para a insônia? São alguns fatores. Né? Esses fatores são os seguintes. Por exemplo, estresse diário. A manutenção do estresse diário. Independente do que é estresse para você. Se é um trabalho que você não gosta, se é um relacionamento que não é bom, se é algo que te estressa. Mas o mais importante para isso uma reação baixa ao estresse. Como que é essa reação baixa ao estresse? Digamos, você tem uma dificuldade na tua vida, você está passando por um problema, qualquer que seja ele, e você não resolve esse problema. E quando eu falo assim, não resolve esse problema, não é, eu vou reagir a esse problema, eu vou lá brigar com o meu chefe, eu vou lá brigar com quem que eu tenho que brigar. Não é isso. É resolver esse problema, é resolver aqui com você. É entender o que está acontecendo, aquele evento, e aquilo ali se resolver. Não é botar para debaixo do tapete, não é gritar com o chefe, mas é resolver com você. Então, assim, isso daí que vai influenciar. Se você tem muito estresse, se você tem uma baixa resposta aos eventos, se você faz uso de substâncias de abuso, como, por exemplo, álcool ou qualquer outro tipo de droga, isso também vai influenciar demais no que você vai na verdade, desenvolver ou não uma insônia crônica.
Então imagina, alguém que está passando todo dia por um estresse, todo dia por um estresse, e você tem essa reatividade do sono elevada, com certeza isso vai se cronificar e vai se transformar numa insônia. Bom, outra coisa que pode... Tô colando meu roteiro, tá, gente? Que é muita coisa que eu vou falar pra vocês. E aí vocês me perguntam, poxa, mas como é que tu vai me ajudar a tratar essa insônia? O tratamento convencional hoje da insônia, ela é baseado basicamente em benzodiazepínicos, medicações antidepressivas, alguns antihistamínicos que causam sono também. É assim que se trata a insônia atualmente, além de, claro, de terapia e psicoterapia, etc. Mas porque essas medicações, elas atuam em uma coisa chamada GABA. É aqui que eu vou tentar explicar um pouquinho de ciência para vocês, mas de uma forma tranquila, para que vocês entendam. Se vocês não estiverem entendendo, por favor, diz, Amanda, pelo amor de Deus, e me explica direito, aperta a tecla SAP, porque eu não estou entendendo. Então tá. Nós, para que a gente possa dormir, nosso cérebro, ele libera alguns neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles que regulam tudo isso. Existem dois que são muito importantes. O primeiro deles é o GABA. O GABA, ele é um neurotransmissor, ou seja, nossos neurôniozinhos produzem GABA. Ele é um neurotransmissor inibitório, ou seja, ele te relaxa. O GABA, ele induz o teu sono. O GABA, ele inibe as tuas compulsões. Então, quando vai chegando mais ou menos lá pelas 18 horas, esse horário, 18, 19, nós temos que estar produzindo uma maior quantidade de GABA, que é justamente para isso, para que a gente possa ir começando a relaxar e o nosso corpo ir entendendo que a gente tem que dormir. E quando a gente acorda, existe um outro neurotransmissor que é chamado de glutamato. Esse glutamato, na verdade, ele é o contrário do GABA. Ele é um neurotransmissor que ele é excitatório. Ele te deixa assim, opa, tô aqui. É aquele neurotransmissor que fala assim, bora fazer alguma coisa? Bora. Ele é responsável também por você ter mais memória, por você ter foco. Então é o equilíbrio entre esses dois que faz o nosso ciclo de sono e vigília, digamos assim. Durante o dia tem que ter muito glutamato e à noite a gente tem que chamar o GABA para ter bastante GABA para que a gente possa dormir. O que acontece com as pessoas que têm insônia, com as pessoas que têm uma reatividade ao sono muito elevada? É que justamente ocorre o contrário. Os níveis de GABA estão bem baixinhos durante a noite e os níveis de glutamato estão baixos durante o dia. Então é aquela pessoa que no finalzinho da tarde, isso eu quero que vocês me respondam, quem aqui, quando dá lá pelas 17, 18 horas, começa a ter assim muita compulsão, muita vontade de comer alguma coisa? Quer um doce, quer um chocolate, uma pizza, não sei, compulsão por qualquer coisa. Isso é um sinal clássico de baixa de GABA nesse horário. Então, provavelmente, as pessoas que têm essa compulsão têm essa baixa de GABA e são pessoas candidatas a desenvolver insônia. Então, assim, entendendo isso, é assim que eu quero que vocês comecem a saber como que a gente vai fazer as nossas estratégias. Bom, quem é que tem isso? Aline, Marla... Beatriz. Então, olha, vocês meninas, muito provavelmente são baixa de GABA. E vocês mesmas responderam, né, que tinham problemas com o sono. Então, isso é muito, muito característico. Pessoas que nesse horário apresentam essa compulsão, pode ter certeza que tem uma deficiência de GABA, que o teu GABA não está sendo produzido. Esse GABA ele é produzido internamente, mas ele pode ser estimulado por outras formas, tanto em forma de suplemento como em forma de alimentação. E é isso que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Bom, bora lá para o próximo. O nosso sono, para que vocês entendam, o porquê que eu sou contra começar logo a utilização de uma medicação para tratar, o nosso sono ele é dividido em duas fases, né, digamos assim, uma fase REM e uma fase não REM. A fase REM é aquela fase em que nós sonhamos. Ela é super importante para que a gente possa fazer, na verdade, como é que eu posso dizer, um reparo das nossas funções emocionais, cognitivas. A gente sonha para se curar. E a fase não REM é a fase do sono profundo. Essa fase do sono profundo é onde a gente se recupera, na verdade a gente recupera as nossas células, recupera o nosso metabolismo. Então as duas fases são muito importantes. E o que acontece? Durante toda a noite, a gente tem que passar várias vezes por esses ciclos. Então a gente passa sono REM, sono não REM, sono REM, sono não REM, entra e sai desses ciclos. Quem dorme mal não consegue entrar nessas fases.
Quem toma medicação, como por exemplo Zolpidem, Rivotril ou qualquer outra medicação para dormir, a pessoa ela não entra no sono REM direito. Então, ela tem problemas de memória, tem problemas de cognição, tem problemas de foco, problema de aprendizado. Então, são muitos efeitos colaterais que ocorrem pelo uso dessa medicação. E lembra que eu falei um pouquinho para vocês também do GABA? O que essas medicações fazem? Quando você toma um desses remédios, ele justamente vai atuar lá nesses receptores do GABA, que é aquele neurotransmissor que a gente tem que elevar, entendeu? Quando a gente vai dormir. Só que não tem esse ajuste fino. O nosso cérebro ele é super inteligente, então ele fica lá no ajuste fino, opa, um pouco mais de glutamato, um pouco mais de GABA, glutamato ou GABA. Ele fica aqui tateando milimetricamente. E aí quem usa a medicação vai lá e dá-lhe uma bomba de estímulo no GABA. E aí você ceda. Você ceda, mas você não dorme bem, porque você não cicla nas fases do sono REM. Então, assim, tem muitos... É claro que algumas pessoas vão ter que tomar essa medicação para poder dormir, porque talvez a insônia seja muito ruim, a gente precisa dormir, mas antes disso é preciso fazer um tratamento, é preciso ter algumas estratégias que não são somente medicação, que não é somente um comprimido. E é aí que eu venho aqui para falar com vocês essas estratégias. Tem 4 coisas que eu gostaria que vocês tivessem em mente quando estivessem pensando em tratar a insônia. Quando vocês não estiverem dormindo bem, pensem o que está faltando dessas 4 coisas. Eu quero assim que vocês saiam daqui dessa live com isso bem esclarecido. Primeiro de tudo, são 4 coisas para tratar. É ansiedade e estresse. Quem pensa em tratar de insônia e não tratar de ansiedade e estresse, assim, gente, é quase impossível, né? Então, primeiro, tratamento de ansiedade e estresse. Eu vou falar sobre cada um deles depois. Ansiedade e estresse, tratamento de inflamação crônica, tratamento do nosso ritmo circadiano e de alguns genes, que são genes que eu vou explicar bem facilzinho depois. E tratamento especificamente desses neurotransmissores que eu falei pra vocês. De GABA, glutamato, a gente mexe até no serotonina e etc. Então, tô falando muito, né, gente? Vocês não estão me falando nada. Vocês estão gostando da aula? A Amandinha falou que tá gostando. Bom, na verdade, assim, tem bastante coisa para falar e eu espero que vocês estejam entendendo tudo que eu tô falando aqui para vocês. Se tiverem dúvidas, podem ir mandando, tá bom? Nessa parte aqui agora, eu vou começar a falar das estratégias, mais especificamente. Falando da questão da ansiedade e do estresse. Obrigada, viu, meninas? A Aline, Bruna, Carol, a Marla, a Amanda. Usa muito higiene do sono como prevenção. Sim, a gente vai falar sobre isso um pouquinho também. Então, falando especificamente de ansiedade e estresse. A Marla, ela citou uma coisa aqui, mantras. É interessante, quando a gente pensa em ansiedade, de alívio de estresse, a gente pensa logo em questões como meditação, questões como se elevar, se autoconhecer, mas não é somente isso. Eu vou tentar colocar aqui na tela para vocês, bora ver se vai dar certo, porque isso é uma coisa nova que eu tô fazendo aqui. Algumas estratégias, bora ver. Pronto, eu acho que deu certo. Bom, essa é a resposta ao estresse. Primeiro ponto é a cafeína. Pessoas que têm problema com sono e com insônia, o ideal para pensar em começar a tratar seria retirar essa cafeína por pelo menos uma semana. Uma semana sem cafeína e depois disso fazer ciclos de descafeinado, que é o que eu faço. Na verdade, eu quase não consumo cafeína, mas você pode fazer o seguinte, passa 15 dias sem consumir nenhum tipo de cafeína e depois consome um café, depois passa mais uns 15 dias, então fazer esses ciclos é muito benéfico. Agora, se você já tem realmente um problema gravíssimo de insônia, o café ele deveria ser abolido por um período. Principalmente, sempre me perguntam, mas e tomar café à tarde? Pode? O ideal é que depois das 14 horas você não tome mais nenhum tipo de café. Não consuma mais cafeína. Mesmo que seja o descafeinado, porque o descafeinado ele contém uma pequena quantidade de cafeína, independente do método que foi retirado. Tem alguém falando que não consegue. Olha, eu vou te falar, é complicado, viu? Mas tem aí o descafeinado para ajudar a gente.
Segundo ponto em relação à resposta ao estresse. Isso aqui tudo que eu coloquei aqui são coisas pra gente melhorar o estresse. E, na verdade, só que não é nem estresse, é estresse, ansiedade, são momentos, é atenção. Uma coisa é essa correção da metilação. Vocês aqui não precisam saber o que é correção de metilação. Mas é interessante saber que isso é importante e que existem formas de tratar isso, que é como, por exemplo, a gente suplementar metilfolato, metilcobalamina, vitamina B6. Isso é super importante dosar, porque se tiver de uma forma não legal, digamos assim, para vocês, tem que suplementar. Número 3 aqui que eu coloquei, são adaptógenos. O que são adaptógenos? Adaptógenos, na verdade, são substâncias que, em momentos de estresse, elas nos ajudam a passar por esse estresse sem sofrer tanto. Isso é a minha definição, assim, é mais tranquila para que vocês entendam. Eu coloquei alguns exemplos de coisas que podem ser utilizadas. Ashwagandha, maca peruana, citrussinensis, a erva tulsi, que pode ser utilizada em forma de chá, crocus sativos. Todas elas são estratégias que podem ser colocadas durante o dia. Algumas são utilizadas à noite e outras pela parte da manhã. A ashwagandha é uma que eu gosto muito. Ela pode ser utilizada a partir das 18, 19 horas, tanto em forma de comprimido, como em forma de pozinho. Então, é uma estratégia bem interessante para quem está passando por isso. Isso, se vocês quiserem, pode já fazer o print, mas depois vai ter mais coisa aqui para vocês. Então, gente, pensando na resposta ao estresse, essa é a primeira coisa. Como vocês mesmos já falaram, se autoconhecer, terapia, mantras, yoga, tudo que faça com que você melhore a tua resposta ao estresse do dia a dia e melhore essa resposta positivamente, isso te ajuda a dormir melhor. Esse é o primeiro ponto. Então, essa que são coisas que você pode fazer para melhorar, mas não adianta, se todo mundo aqui deixar de tomar cafeína, corrigir metilação, tomar adaptógenos e não se conhecer, e não, digamos, melhorar o estresse, é como se não estivesse fazendo nada disso. Então, tem que ter essas duas partes que são bem importantes. Deixa eu botar aqui uma outra telinha aqui para vocês. E o segundo ponto, o segundo alvo que a gente tem que começar a pensar em corrigir pensando na insônia, é a correção da inflamação. Essa correção da inflamação, quando eu falo assim, eu acho que foi até a Carol que perguntou, falando, poxa, eu quero saber tanto o que é essa inflamação que você tanto fala. Os meus pacientes, quando chegam comigo, eles têm muito essa dúvida. Normalmente, quando a gente pensa em inflamação, a gente pensa em algo assim, que está no nosso corpo, que é visível, que tem um calor, que está quente, que está vermelho, que está doendo. Isso daí a gente chama de inflamação aguda. É algo que aconteceu e inflamou agudamente. Já a inflamação crônica, inflamação subclínica, ela é uma coisa bastante diferente. Ela está relacionada com coisas que o nosso corpo libera. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Pessoas que estão com obesidade, pessoas com sobrepeso. Essas pessoas têm um perfil inflamatório. Por quê? Porque o próprio tecido gorduroso, ele já libera substâncias que são inflamatórias. Eu posso até citar aqui, por exemplo, libera TNF-alfa, libera algumas interleucinas, que são muito inflamatórias. Então, o teu corpo em si, ele está inflamado. Você não está com uma inflamação ativa, não dá para ver nada vermelho no seu dedo, não dá para ver nada assim no seu corpo. Mas você tem esse estado de inflamação e esse estado crônico, ele leva a muitas doenças. E esse estado crônico, ele leva, inclusive, pode te auxiliar a piorar, digamos assim, a tua insônia ou fazer com que tu saia daquela, sabe o que a gente conversou lá no início, daquela reatividade do sono, pode fazer com que tu saia dessa reatividade do sono para insônia. Então isso é um ponto muito, muito importante para ser tratado quando a gente está pensando em insônia. Eu coloquei aqui algumas coisas, por exemplo, eu coloquei aqui os flavonoides, tem alguns exemplos de suplementos que podem ser utilizados, como o Bergavit, Tart Cherry, o Gimples. A quercetina ela é maravilhosa, principalmente para pessoas que têm muita alergia, que têm insônia. Ela pode ser utilizada no finalzinho da tarde, muito bom. Ômega 3, vitamina D. Esse último aqui de baixo que eu coloquei, na verdade, são assim, existe uma substância chamada glutationa. A glutationa ela é um dos melhores anti-inflamatórios que o nosso corpo produz. Então, qualquer coisa que estimule a produção de glutationa ou que estimule a ação da glutationa vai estar sendo muito benéfica. E são esses exemplos que também coloquei aqui para vocês, como por exemplo, a espirulina é um super estimulador da glutationa. Vocês podem fazer utilização da espirulina em forma de cápsula.
em forma de pós, pode colocar dentro do shake, pode colocar dentro do iogurte e tomar durante o seu dia, enfim, ou inclusive fazer em forma de suplementação, mas isso daí vai depender também de cada caso, para a gente poder verificar a dosagem. Então, bora lá. Deixa eu ver se tem mais alguém perguntando alguma coisa aqui. Ah, tá falando, a Stephanie tá falando que não dá pra printar. Marla dizendo que eu falo muito mesmo. Eu falei, gente, que eu falo muito. Olha, eu vou te falar. Ah, os comentários estão... Gente, eu vou fazer assim. Depois que terminar a live, eu vou deixar nos meus stories tudo isso daí bonitinho pra vocês printarem, tá bom? Não fiquem preocupadas, não. Eu vou colocar tudo direitinho na frente. Bom, terceira coisa que a gente precisa corrigir. Correção do ritmo circadiano. Lembra que eu falei pra vocês que a gente tinha que corrigir uns genes que estavam relacionados à insônia? Existe um gene chamado gene clock. O gene clock é mais ou menos assim. O que é gene clock e ritmo circadiano? O nosso corpo ele precisa de horários. Como é que a minha célula sabe que ela tem que fazer determinada coisa em determinado horário? Isso é determinado por um gene. Esse gene clock, que é um dos genes responsáveis, que são vários, ele diz assim, olha, célula, tu tem que fazer isso nesse determinado horário. E aí aquela célula faz aquilo, que estimula outra célula que faz outra coisa, e é assim que funciona, entendeu? Mas pessoas que bagunçam muito o ritmo circadiano, como dormindo tarde, dormindo de madrugada, não dormindo, trabalhando à noite, acaba que esse ritmo circadiano, ele na verdade, se bagunça muito. E é preciso que se trate isso. Como que trata essa correção do esse ritmo circadiano? Esse ritmo circadiano, para que você trate, ele não existe uma estratégia única, né? Como todas as coisas aqui que a gente está falando. Mas uma das coisas muito, muito eficientes para se tratar é você produzir corpos cetônicos. Por isso que o número 1 aqui da lista é o jejum intermitente. Quando você faz tanto o jejum intermitente quanto a dieta cetogênica, você produz uma quantidade X de corpos cetônicos que é capaz de te, digamos assim, de dar uma melhorada nesse teu ritmo circadiano. Se isso for feito, claro, de uma forma correta e acompanhada. Porque muitas pessoas introduzem o jejum intermitente de qualquer forma. Não se preparam metabolicamente para ele e simplesmente dizem, opa, vou deixar de comer aqui e tudo bem, isso já é jejum intermitente. Deixar de comer não é jejum intermitente, tá, gente? Tem que realmente se preparar, fazer tudo bem certinho. Tem coisas para você comer antes de entrar em jejum, tem coisas para você comer depois de entrar em jejum. Inclusive aqui no canal eu tenho uns 2 ou 3 vídeos falando sobre isso, se depois vocês quiserem olhar. Então, assim, primeiro ponto, jejum intermitente ou dieta cetogênica, que é para poder estimular os corpos cetônicos. Segundo ponto, dormir e acordar no mesmo horário. Isso é muito importante. Então, se você está tendo problema com insônia e quer regular esse ritmo circadiano, começa a tentar dormir e acordar no mesmo horário. Isso faz uma boa diferença. Outra, exposição à luz solar. Tem gente que vive se escondendo do sol. Eu tenho muitos pacientes, quando eles chegam comigo e eu vejo a vitamina D deles está tão baixinha, chega assim em torno de 25, 30. Eu falo, nossa, mas você pega sol algum dia? Ele fala, não, eu passo o dia inteiro dentro do escritório, quando é no final de semana eu não pego sol. E sempre tem muito problema com sono. Então, gente, se exponham ao sol. Pelo menos 15 minutos no dia. Sai do trabalho, na hora do almoço, tenta se expor de alguma forma ao sol. Nem que seja um pouquinho. Praticar atividade física, comer até às 19 horas. Isso aqui eu acho que é o calcanhar assim de Aquiles de muita gente, que é esse comer até às 19 horas. Esse comer até 19 horas, ele é importante não somente para regular um ritmo circadiano, mas ele é importante também para o processo de emagrecer. Depois das 19, acontece uma coisa no nosso corpo, tem olá, Vânia, tudo bom, minha prima? Acontece uma coisa no nosso corpo que estimula a produção de gordura. E que se a gente estiver comendo, principalmente se estiver comendo errado, a gente vai acumular mais gordura. Então, gente, comer até as 19 horas seria o ideal. Pelo 20 horas, 21 horas no máximo. E o quarto ponto é melatonina em doses baixas, 3 a 4 horas antes de dormir. Eu vi que alguém aqui perguntou o que era melatonina em dose baixa. Melatonina em dose baixa é baixa mesmo, é 0,5 miligramas para começar. Eu sei que tem muita gente que já utilizou melatonina, assim,
10 miligramas, 8, 5 miligramas, isso são doses altíssimas de melatonina que não são interessantes para se utilizar. Por mais que você durma utilizando essa melatonina, você não está tratando a tua insônia. Você pode ter efeitos rebote, você pode ter efeitos até de sedação, mas durante a manhã, durante o dia, você não está com um bom rendimento. Então, assim, a melatonina é uma droga de prescrição médica, ela é uma droga que tem que começar sendo tateando as doses mesmo para a gente poder dizer, opa, é isso aqui, essa dose está ideal para você e vamos continuar nela, e tem que suspender em determinados momentos. Então, a gente já está aqui finalizando o nosso ponto 3. Existe mais uma coisa que a gente precisa tratar. E esse daqui é a correção dos neurotransmissores. Eu gosto muito de falar sobre isso porque eu acho o seguinte, que muita gente nunca nem escutou falar sobre isso. Quando eu falo assim, poxa, mas bora começar a tratar os teus neurotransmissores, o teu GABA, vai ser muito interessante. Então, eu gostaria que vocês saíssem daqui dessa live com essa ideia de que às 18 horas é um momento ideal para vocês irem começando a pensar em, opa, que estratégia que eu posso fazer agora? Não é só um comprimido, então o que eu tenho que ir fazendo para poder ir melhorando e estimulando a produção do meu GABA? Isso é muito interessante. Então, uma das estratégias, eu coloquei aqui a L-tianina. A L-tianina, ela é um composto que está presente no chá verde. Então, a partir daí, vocês já imaginam, tomar chá verde é muito interessante para modular essas questões do GABA. Você pode fazer uso do chá verde tanto pela manhã, como às 18 horas, às 19. E você pode optar também não só fazer uso do chá, mas fazer o uso da suplementação mesmo da L-tianina. É interessante fazer, depende do caso, tem que ser avaliado. E outros que eu coloquei aqui embaixo, a L-taurina. Lembra que eu falei para vocês que existem 2 neurotransmissores que são muito importantes, que é o GABA e o glutamato, e que eles têm que estar super em equilíbrio? Você tem que ter uma hora muito GABA, uma hora muito glutamato? Quem é que faz essa transformação dos dois? Quem é que modula tudo isso? É justamente a L-tianina e a L-taurina. Então tem que conversar com o teu médico, quem está te acompanhando, para saber qual é o momento de você, que você tem que usar a L-taurina, que você tem que usar a L-tianina, para saber qual é o teu caso. E aqui embaixo eu coloquei alguns exemplos de chás. Eu sei que não está dando para vocês verem por causa dos comentários, mas eu falei para vocês. Eu vou depois nos stories colocar tudo direitinho, para que vocês possam printar. Uma outra forma também de ser corrigido os neurotransmissores, como o GABA, é a aromaterapia. Existe uma... Não sei se vocês já ouviram falar de lavanda. A lavanda, ela tem muitos estudos mostrando o quanto é benéfica. Então você pode colocar lavanda tanto como óleo corporal, lavanda dentro daqueles difusores que soltam aqueles aromas para você colocar às 18, 19 horas, também é muito interessante. Opa! Deixa eu colocar aqui no próximo que tem uma pergunta aqui. Qualquer chá verde? É interessante essa pergunta. Sim, pode ser qualquer chá verde, não tem problema. Deixa eu colocar aqui minha próxima tela, gente. Bom, aqui nessa próxima tela eu vou colocar para vocês uma estratégia de um dia. O que seria um dia, Amanda? Eu tenho o chá verde, tem uma quantidade de cafeína sim, mas ela é muito pouca. Se você fizer o chá verde extraído da própria folha, a quantidade de cafeína é muito pouquinha. Então pode utilizar, tá? Amanda, eu tenho insônia e eu quero me tratar. Aqui eu coloquei um dia de estratégias para melhorar a qualidade do sono. Então, assim, se vocês forem parar para pensar, não dá para tratar insônia de um dia para a noite. O tratamento, por exemplo, do ritmo circadiano, se alguém tem problemas com isso, ele demora em média umas 3 semanas, 4 semanas. Se estiver muito bagunçado, se forem pessoas que cronicamente dormem muito bem, dormem muito mal, acordam muito à noite, isso vai demorar em média alguns meses, 2, 3 meses para um tratamento. Eu tô muito chateada porque eu acho que talvez não dê pra vocês verem, né? Por causa dos comentários. Mas vou falar aqui pra vocês e eu vou explicando eles, né? Com o passar do tempo. Então, pela manhã, uma estratégia.
Logo quando você acordar, fazer a utilização de um antioxidante, de um anti-inflamatório. Isso pode ser em forma de um shot, em forma de um chá. Esse shot, ele pode ser um shot de cúrcuma, um shot de própolis. Você pode fazer a utilização de um chá, como por exemplo um chá de camomila, um chá de cidreira. Você pode utilizar os polifenóis de frutas vermelhas. Se você não utilizar polifenóis de frutas vermelhas, você pode fazer a utilização, fazer uso de polifenóis em forma de suplementação. Até porque aqui em Manaus, vamos combinar, fruta vermelha é muito difícil de achar. Quando a gente acha é um valor absurdo. Então, pode fazer em forma de suplementação, que essa suplementação ela é dosada mesmo em cápsulas. Você pode utilizar cúrcuma, ômega 3, magnésio em baixa dose. O magnésio, gente, ele é bastante interessante porque ele sempre foi estimulado a ser utilizado à noite. O magnésio associado ao inositol. No entanto, você pode utilizar baixinhas doses de magnésio pela parte da manhã. Também é interessante. Só que da mesma forma que como você precisa tatear a dosagem do magnésio inositol, que ele é um pozinho, para a noite, tem que ser pela manhã. Então, geralmente eu indico começar com, pega uma colherzinha de chá, é menos de uma colher de chá para você tomar ele pela parte da manhã. Então, pela tarde. Lá pela tarde, logo depois do almoço, ao invés de tomar aquele cafezinho que não é indicado, que vai prejudicar a tua absorção de nutrientes, o interessante é tu utilizar, por exemplo, um chá de erva cidreira, um chá de erva tulsi, que vai te oferecer muitos ativos que são importantes. No meio da tarde é onde você vai começar a chamar o GABA, que é aquele neurotransmissor que eu comentei com vocês. Lembra que eu falei, olha, uma coisa que você pode utilizar para tratar é fazer a utilização da L-tianina. E é nesse momento, no meio da tarde, que é interessante fazer isso. Tanto a L-tianina como o 5-HTP. E no final da tarde você repete também. Você pode colocar outros chás, como por exemplo o chá de passiflora, que é o chá do maracujá, da folhinha do maracujá, chá de erva cidreira, um chá de camomila. À noite também é interessante, isso cerca de umas 2, 3 horas antes de dormir, também fazer uma outra utilização de chás. À noite você já pode optar por utilizar mulungu, melissa, valeriana. E aqui vale a pena utilizar alguns outros suplementos, como a melatonina, como a ashwagandha. Então, é isso, gente. Eu tô aqui falando pra caramba. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui de vocês. Como vocês viram, difícil de achar sabor de ruim fruta vermelha. Ah, isso né, não. A Bruna tá falando para eu bloquear os comentários. Bruna, não sei fazer isso, olha. Deixa eu ver aqui como é que faz isso. Pronto, gente. Desativei os comentários. Então, para quem quiser printar, aproveita para dar uma printada. Então, assim, olha, como vocês estão vendo, a estratégia para tratamento de insônia, ela é uma estratégia que é demorada. Que ela precisa, e às vezes eu acho assim, de um pouco de, inclusive de paciência, mas primeiro de entendimento de saber o porquê que você está dormindo mal. E esse entendimento, ele vem desde lá das bases. A nossa conversa, ela começou com uma conversa falando de quê? Falando de ansiedade, falando de estresse, falando de dia a dia, de vida, de como a gente lida com os nossos problemas. Eu acho que eu li um estudo muito interessante que ele fala o seguinte, como que o estresse é capaz de prejudicar o sono. E é incrível como ele mostra que pessoas que têm uma baixa reatividade ao estresse, ou seja, aquelas que dormem bem, aquelas que independente do que está acontecendo, elas conseguem dormir. Por quê? Porque elas conseguem lidar bem com o estresse. Elas não vão desenvolver insônia. Então, assim, a minha maior dica, além dessas todas de tratamento e tudo mais, seria trate a ansiedade de vocês. Trate o estresse. E uma coisa interessante é que, por exemplo, a própria insônia é um fator de estresse. Você não dormir bem, você estressa o teu corpo. A própria, por exemplo, você está doente, pensando nessa doença, você está acima do teu peso, você está obeso, isso é um fator de estresse associado a um fator de inflamação. Então, assim, as bases do tratamento são muito mais profundas do que simplesmente tomar uma cápsula. Eu até
quando eu comecei a fazer essa live, a colocar isso aqui, eu pensei, vou colocar aqui alguns suplementos, vou colocar. Mas eu queria que vocês tivessem ideia de que muitos deles, nem tudo é para todo mundo sair tomando aqui. E pegar e vou tomar esse aqui que vai resolver minha insônia. Não, tem que ir aos poucos. E até pensando e dosando o que pode dar certo para você e o que não dá certo para você. Né? Eu vou, gente, ativar os comentários porque eu quero saber se tem alguma pergunta. E saber se vocês conseguiram printar. Me mandem um oi para saber se ativou os comentários, porque eu não sei. Eu vou Olá, gente. Gente do céu. Me mandem um oi. Eu acho que eu não consegui ativar de novo os comentários, né? Ah, tá aqui, apareceu de novo. Bom. Então, gente, olha, essa foi uma conversa inicial. Eu falei bastante hoje. Toda quarta-feira, às 18h18, eu vou ficar fazendo uma live dessa, tentando trazer para vocês muito conteúdo, mas no sentido de modificar a forma de que vocês pensam as coisas. A parte da insônia, eu achei interessante a gente começar por ela, porque dormindo mal é muito difícil emagrecer. Dormindo mal é muito difícil ter qualidade de vida. Dormindo mal é muito difícil ter até qualidade no trabalho. Então eu acho que esse é um dos pilares para a gente poder ter saúde, a gente conseguir dormir melhor. Então eu fico muito feliz de ter trazido esse conteúdo para vocês. Ele vai ficar salvo no meu IGTV, depois eu vou colocar ele lá no meu canal do YouTube, que eu comecei a colocar alguns vídeos lá também. Enfim, muito obrigada. Se vocês tiverem dúvidas em relação a isso, depois vocês podem me mandar. Quem conseguiu printar, maravilhoso. Depois, aquelas outras telas que estavam com os comentários na frente, eu vou colocar todas elas nos stories para que vocês printem. Podem printar, podem encaminhar para quem vocês acham que precisa. Isso daí vai ser muito interessante a gente continuar essa conversa. Tem o Amaral. Opa, meu amigo Amaral. Relação médico-pessoa é fundamental na abordagem da insônia. As medidas não farmacológicas, mudanças de hábito. É isso mesmo, viu, Amaral? Obrigada, viu? Bom, então é isso, gente. Eu vou me despedindo por aqui, mas na próxima quarta-feira, às 18h18, aí eu tô aqui de novo. Eu ainda não sei o tema da próxima live, mas se vocês já quiserem me sugerir algum tema, é só ir lá no meu direct, sugere alguma coisa que eu vou ter todo carinho de preparar aqui tudo de novo pra vocês, tá bom? É isso, então um beijo, gente, e até mais.